Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu coração. Nós voltamos então para a nossa série e o nome da nossa série é Construindo a Igreja de Deus. Quando a gente pensa em construir, a gente lembra da palavra edificar, né? Uma das palavras que nós usamos muito entre nós, entre a igreja, quando falamos, por exemplo, de que o momento de comunhão foi edificante, o culto foi edificante, é mais ou menos essa ideia. Edificar é construir, né? Quando você falar uma edificação, né? As edificações, um edifício e assim por diante, está tudo meio que relacionado à ideia de construção. Então nós pensamos em construir, porque a palavra construir nos lembra do templo, que é a história de Ageu, mas também nos lembra daquilo que nós fazemos como igreja, daquilo que nós exercemos entre nós estamos construindo sim, nós estamos edificando o povo de Deus, nós estamos edificando a igreja de Deus, nós estamos construindo, nesse sentido de edificação, a igreja, certo? É claro que a igreja foi iniciada por Jesus, mas nós estamos ainda contribuindo na edificação, na construção dessa casa chamada Igreja de Cristo. Nós temos 4 mensagens, hoje nós vamos para a segunda mensagem, e a mensagem de hoje é coragem. Deus está presente. Vamos ler logo à frente aqui, Ageu 2, do 1 ao 9, mas eu queria relembrar com você aquilo que nós falamos lá no dia 17 de outubro. No dia 17 de outubro foi a última vez que eu preguei. Nós vimos que o livro de Ageu é um livro bem pequeno, já temos aí 2 capítulos, e que Deus está usando a vida do profeta Ageu para falar mensagens ao seu povo, o povo do sul, o povo de Judá. Isso acontece depois do exílio babilônico, né? Ali no ano de 520 aproximadamente, depois que o povo volta do exílio da Babilônia, existe o domínio babilônico, depois os medos e persas, e quando os medos e persas dominam a Babilônia, eles entendem que a melhor coisa a se fazer é liberar o povo para voltar para a sua terra, viver na sua terra natal e pagar tributos aos persas, né? Então eles tinham uma política diferente dos babilônios, que era uma política de extraditar, de levar para a sua terra, levá-los como escravos. Daniel foi um daqueles que foi para lá. Você conhece muito bem a história de Daniel, na cova dos leões, né? Eu ia falar o leão na cova dos Daniéis, né? Mas Daniel na cova dos leões, os 3 amigos de Daniel na fornalha, assim por diante. Isso acontece ali. E os medos não, eles liberam o povo a voltar para a sua terra, reconstruir Jerusalém, reconstruir a sua cidade. Depois dos 70 anos, né, tinha um cilindro chamado cilindro de Ciro. Ele está no museu, salvo engano, no Museu Britânico. E nesse cilindro consta lá o edito, consta lá a lei, né, que o imperador persa liberando então os judeus para voltarem. Isso é um fato histórico. O livro de Esdras, capítulo 1 a 4, relata isso também. Você pode abrir depois e ler. Esdras é mais à frente na história, tá? Mas ele relata essa volta do povo judeu. E na última pregação, nós vimos que Deus mostra o pecado da insensibilidade com a obra de Deus, com a obra dele. Deus apresenta isso para os judeus, apresenta isso para aquele povo do pós-exílio que tinha que reconstruir a vida religiosa, que tinha que reconstruir o templo, né, o lugar de adoração do povo. E Deus mostra que eles estavam sendo insensíveis com esse ministério, insensíveis com a obra de Deus, que era a reconstrução do templo, que era a reconstrução da espiritualidade do povo naquele período de volta para a terra. Deus mostra também as consequências dessa quebra de aliança, porque a desobediência para o povo judeu era uma quebra da aliança que Deus tinha com esse povo. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso hoje. E Deus também mostra que Deus na verdade pede, e ele tem como resposta o arrependimento. O povo se arrepende, o povo teme a Deus novamente. A gente vê isso no final do capítulo 1, ele volta a cumprir a missão, o objetivo que Deus tinha dado para eles. Vimos então que Deus revela o pecado, né, do verso 1 ao 4 do capítulo 1. Vimos que Deus mostra que a disciplina dele é uma consequência do pecado do seu povo, dessa quebra da aliança. Quando o povo não anda em obediência a Deus, Deus disciplina, Deus traz situações difíceis para a vida, traz a inflação. Era o que estava acontecendo aqui. Eles estavam sofrendo uma grande inflação por conta
dos seus pecados e da sua insensibilidade com a obra de Deus. O dinheiro deles não rendia mais como antes. Deus requer uma resposta de obediência à sua ordem, a gente viu também no verso 8 ao 12 do capítulo 1, e Deus garante a presença dele na realização da obra. Um povo que se arrepende, que faz a obra de Deus, que serve ao Senhor, tem a garantia de que Deus está com eles na realização dessa obra, na reconstrução da espiritualidade do seu povo. Hoje nós veremos a segunda mensagem ao povo por meio do profeta Ageu. Aqui nós temos uma coincidência bem interessante, porque nós começamos a primeira mensagem da série no dia 17 de outubro, né? E essa segunda mensagem de Ageu, a segunda mensagem do profeta Ageu, acontece exatamente no nosso calendário, claro, fazendo essa transferência do calendário judeu para o calendário atual, no dia 17 de outubro de 520, né? Isso segundo os historiadores. Então, no dia 17 de outubro de 520 a.C., Ageu recebe essa mensagem. E o texto lança a luz sobre uma questão bem interessante. Como manter o ânimo em servir ao Senhor na sua obra, quando os recursos são poucos, são escassos, ou quando existe algum tipo de barreira, de oposição, de dificuldade, que desanima a gente. Esse texto lança a luz sobre essa questão, sobre essa problemática. Como que a gente mantém um ânimo na obra de Deus, quando as coisas não são muito assim favoráveis? Na situação de Ageu, era a falta do recurso, o recurso era muito escasso, e havia uma grande inflação, como nós vimos aqui, e também havia a oposição do povo samaritano, que era uma mistura do povo do norte, dos israelitas, com os assírios, né? Uma mistura que, digamos assim, deixou o sangue deles não muito puro, e para os judeus eles se tornaram uma oposição. Tanto é que Jesus, no Novo Testamento, conversa com uma mulher samaritana, e ele até questionado porque ele conversava, um judeu conversando com o samaritano, lá em João capítulo 4, né? Então era um problema. E aí o ponto como que a gente mantém então? Nós vamos ver nesse texto de hoje, nessa mensagem de hoje. Eles estavam sofrendo com a retenção dos recursos da terra, era período de colheita, era período de festa da colheita, mas os alimentos ainda não vinham como deveriam vir, como eles esperavam vir, os recursos eram escassos ainda nesse tempo, e perguntas do tipo, como alimentar o povo que trabalha trabalho braçal, e naquela obra, e como esse povo que trabalha no trabalho braçal, como é que eles têm alegria em construir o templo, se falta coisa em casa, se o recurso em casa era pouco. São questões que o texto levam para a gente, traz para a gente pensar sobre a nossa vida também hoje. E eles estavam sofrendo essas oposições também, né? Os samaritanos diziam que eles estavam se rebelando, que era uma espécie de rebelião contra o reinado persa, mas eles estavam autorizados a fazer isso, mas eles suscitavam essa questão. O texto de hoje nós vamos ler então, e voltamos para cá, para caminhar. Diz assim, capítulo 2 de Ageu, do verso 1 ao verso 9. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, pedimos a iluminação do Senhor para
ler, entender e aplicar ela nas nossas vidas. Pedimos isso, pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, nos méritos do Teu Filho Jesus. Amém. O resumo de hoje é a seguinte, a nossa grande ideia. Deus nos manda fazer a obra e está conosco na realização dessa obra, dando coragem e sustento, com a garantia que o resultado final será glorioso. Deus nos manda fazer a obra e está conosco na realização dessa obra, dela, dando coragem e sustento, com a garantia que o resultado final será glorioso. Vou repetir. Deus nos manda fazer a obra, que eu acho que eu não botei na tela aí, e está conosco na realização dela, dando coragem e sustento, com a garantia que o resultado final será glorioso. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 5, nós entendemos que a presença de Deus é garantida na construção do templo novo. Muitos dos israelitas que estavam presentes nesse contexto aqui de Ageu, os mais velhos, aqueles que tinham mais de 80 ou 90 anos e haviam visto o templo de Salomão, que foi o templo anterior, o templo que havia sido construído nos anos 970, se eu não salvo engano essa data aí. Eles tinham visto esse templo que sobreviveu até aquele período do exílio, os mais velhos. Lembre-se que o exílio foi de 70 anos, então provavelmente os mais velhos foram crianças para o exílio, e eles tinham, sim, com 10, com 12, com 15 anos, tinham visto o templo, e era um templo muito bonito, um templo muito glorioso, muito grande, muito bem feito. Foi construído por Salomão nos tempos de ouro de Israel, né? Quando a economia de Israel estava lá em cima, né? O dinheiro era muito, muito vasto, o domínio de Israel era grande sobre o reinado de Salomão. Então o templo era um templo muito glorioso, muito pomposo, né? Com peças de ouro e assim por diante. Você pode ler o relato na Escritura. E quando nós olhamos para esse contexto, só havia o altar e as bases, que eram provavelmente as bases do templo antigo. E os velhos tinham visto outro templo e agora eles viam aquele templo ainda nas bases, aquele templo ainda nos fundamentos. O tempo agora era outro, o momento era outro. Aquele tempo de glória de Salomão tinha passado, aquele templo e tempo da glória de Israel tinha passado, né? E agora a situação era muito difícil. O templo atual, o texto diz sobre isso, não era nada comparado ao templo antigo. E a expressão é de fato nada, aquilo que não vale nada, que não tem valor algum no original. Era como comparar, né, você imagina aí você tem aí um Onix, né? Um Onix, o Onix é um carro legal, mas aí você olha, antes você tinha uma Ferrari, né? Então era como comparar quem viu uma Ferrari agora com o Onix, né? Eu não quis barrelar muito aqui para não botar um Fusca, né? Nada contra o Fusca, mas era uma comparação muito desproporcional. E esse poderia ser um fator que desanimava o povo naquele período. O povo que estava com a mão na massa, e quem era que trabalhava? Quem era que estava com a mão na massa? Os mais jovens. Então olha o contexto, a gente tem os mais velhos, que conheciam o templo antigo, que viam a glória do templo de Salomão, e nós temos os mais jovens que estavam indo para pôr a mão na massa. E provavelmente os mais velhos estavam de fato fazendo comparações e dizendo, esse templo aí não é nada, esse templo aí não se compara àquilo que aconteceu antes. E essa verbalização dos mais velhos trazia um certo desânimo para os mais jovens que estavam construindo, eles desanimavam. Então, além da oposição, além da escassez de recursos, ouvir que aquele templo não era nada diante daquele outro, imaginar que talvez todo o trabalho deles não era um trabalho significativo, desmotivava aqueles jovens e aquelas pessoas que estavam inseridas no trabalho. A palavra de Deus é muito clara aqui. Deus então não está falando apenas com os mais velhos, Ele está dizendo para os mais velhos de alguma forma que eles não deveriam fazer isso, mas a palavra de Deus era para todo o povo. Ele fala com os líderes novamente, ele fala com
a todo o povo. Ele vai dizer o seguinte: vocês, o povo da terra. Ele vai dizer: coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem ao trabalho, povo da terra. E aqui é uma implicação interessante. A palavra era para todo mundo. A palavra de Deus estava vindo do maior para o menor. Todos eles deveriam ouvir a palavra de Deus. Os velhos que tinham uma influência verbal tinham que ouvir a palavra de Deus e responder no sentido de ser meio de edificação com os demais. Eles tinham que contribuir. Embora alguém de 80 anos não pudesse carregar as pedras para lançar o templo, para construir, mas eles poderiam animar, eles poderiam encorajar, ou pelo menos eles não deveriam atrapalhar aquilo que os mais novos tinham que fazer, porque eles tinham vigor físico para fazer. A palavra de Deus então vem para todos, como eu disse, crianças, os jovens, os homens, as mulheres, os velhos e os líderes. Deus estava falando com todos. Todos estavam sob a palavra e precisavam ouvi-la. E Deus anima o povo, dizendo: coragem. Em algumas versões, o texto que é usado, a expressão que ele diz é: sejam fortes, que é a mesma expressão usada para Moisés, lá atrás também, quando ele foi libertar o povo, e a mesma expressão usada para Josué, quando tinha que habitar a nova terra. Essa coragem é para que todo aquele povo, jovens, velhos, crianças, líderes, sigam ao trabalho, continuem realizando o trabalho de reconstrução do templo, todos segundo as suas possibilidades, todos de acordo com a sua força, deveriam contribuir com a construção, com a edificação do templo. E diante disso, meus irmãos, a gente precisa pensar em algumas questões aqui para a gente hoje. Precisamos pensar cada vez mais como envolver a todos na edificação de uma comunidade de discípulos nos nossos dias. Nós, às vezes, excluímos do ministério da igreja algumas pessoas. Nós achamos, por exemplo, que as crianças, elas não conseguem servir a Deus, né? Que elas são assim, só para receber, só para a gente ensiná-las. E hoje a gente pensa que as pessoas, e às vezes, nós falamos na última mensagem, às vezes as pessoas mais velhas pensam: meu tempo já passou, né? Eu vou deixar para os jovenzinhos aí, eles têm mais força, têm mais vigor, têm mais ânimo, né? Aí o jovem, né, olha assim, tipo, não, né? Não é bem assim, né? O jovem, não, a gente não tem tanta força assim, não. Mas, às vezes, nós estamos sempre pensando e separando e achando que as pessoas não podem estar inseridas na obra de Deus, na construção da igreja, na edificação da sua igreja, meus irmãos. Mas nós temos que pensar aqui, que todas as faixas etárias, de alguma forma, contribuem e devem ser inseridas nessa comunidade de discípulos chamada igreja e contribuir com a edificação. Porque quando nós estamos falando aqui, não estamos falando da construção de um prédio. Embora a gente vai fazer as restaurações no nosso prédio, a gente pensa em construir, se Deus quiser. Mas nós estamos falando aqui da igreja, de pessoas, de edificar vidas. E nesse processo de edificação de pessoas, todos nós, todas as faixas etárias, podem contribuir sim com a edificação da igreja, consequentemente com a edificação do reino de Deus no mundo que a gente vive. A frase é que cada geração impacta melhor a sua geração, cada geração. Então, se você hoje tem a idade que você tem, é do ano que você nasceu, né, da época que você nasceu, você comunica melhor o evangelho para a sua geração. Eu comunico melhor o evangelho para a minha geração, para a galera dos 88, que foi a melhor safra que teve nas últimas décadas. Brincadeira. Mas eu comunico melhor para essa galera da faixa dos anos 80, né? Ali de 80 a 90, e posso comunicar mais, para um pouquinho melhor. Você que já nasceu ali de 95 para cá, né? Você já se comunica melhor com o pessoal de 95 em diante, pessoal de 99. Você que é de 2005, né? Você já vai se comunicar melhor com a galera de 2005 para lá. A galerinha aqui, os nossos filhos, né, que tem
de 10 para baixo, que já é 2014, não, 8 de 2014, já vai comunicar melhor para essa geração deles, né? Eu acho que agora millennials, centennials, agora não lembro agora quais são as gerações, mas os millennials, centennials, essa geração, acho que o pessoal já chama de geração, tem a geração C, que é a geração Covid, né? Que é a galera que nasceu na pandemia. Vocês estão por fora, rapaz. A galera, os Pandemex, né? A galera que nasceu na pandemia já vai comunicar melhor para a geração deles, a galera que vai estar daqui a 15 anos vão ser adolescente. Gente, são gerações diferentes. E se a gente tiver na nossa cabeça que só a galera que já fez isso, fez aquilo, fez seminário, tal, que pode servir a Deus, nós vamos perder as outras gerações. E a edificação da igreja de Deus, a palavra de Deus aqui, para edificar a igreja, não é só para uma geração, são para todas as gerações. Vocês estão entendendo isso? São para todas as gerações, porque essas gerações vão comunicar melhor, vão construir melhor o reino de Deus na sua geração. E a igreja como um todo, reunida, sendo igreja, dentro de cada geração, isso é lindo na igreja, porque todas as gerações estão juntas, elas comunicam juntas a todas as gerações, o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa é a nossa obra, essa é a construção do reino de Deus no mundo que nós vivemos. Foi isso que Jesus fez quando Ele veio. Ele chamava as pessoas ao arrependimento, chamava as pessoas à fé nele, a fé em Deus, a confiar nele, a entrar no reino de Deus por meio do arrependimento. O ponto de motivação do povo aqui, nesses primeiros versículos, é a realidade de que Deus está com eles. O texto diz, porque eu estou com vocês. É a mesma expressão usada para Josué, né? Quando Deus fala para Josué, Josué, vai naquela terra, você vai assumir agora o negócio, você vai ficar no lugar de Moisés, você vai levar esse povo, esse 1 milhão e não sei quantos, 2 milhões de pessoas, à terra de Canaã, você vai entrar nessa terra. E aí Josué treme na base, ele pensa, rapaz, agora Moisés morreu, é comigo mesmo? É contigo mesmo. E aí Deus fala para ele, seja forte e corajoso, não te espantes, não temas, não te espantes, porque eu, Senhor, estou com você por onde quer que andares. Essa ordem, essa expressão, essa realidade, essa verdade de que Deus está com o seu povo, deve encorajar o seu povo a viver a vida em Deus, centrado no Senhor, para a glória do Senhor, no mundo que a gente vive, mesmo diante dos desafios, especialmente em relação à obra de Deus, em relação a fazer a obra do Senhor. Deus, então, relembra sua aliança com o povo. Ele vai falar mais aqui no final, no verso 5 é o seguinte, esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Eu queria explicar para você, por que isso está aqui? Por que essa ideia da aliança está aqui? Lembra que eu falei na última mensagem, no recapitular aqui, de que eles estavam quebrando a aliança. Então lembre-se que Deus fez Deus fez uma aliança com o seu povo, através de Abraão, e essa aliança foi se reproduzindo por meio de outras pessoas ao longo da história. Tivemos, primeiro lá atrás, tivemos Abraão, Noé foi, rapaz, agora me ajuda na cronologia aí, gente. Mas enfim, Abraão, Noé, Davi e os outros ao decorrer da história, Deus restabelece, Deus reafirma essa aliança com o seu povo, conforme a história vai andando. Deus tinha feito uma aliança com ele. E quando Deus lembra aqui, Deus lembra exatamente do episódio do Egito. Olha que interessante, isso aqui é muito significativo, irmãos. Deus relembra a aliança com o seu povo e mostra o sinal dessa aliança. O que foi o sinal da aliança? De que Deus tinha uma aliança com aquele povo. Deus já tinha uma aliança com aquele povo. Deus já tinha feito uma aliança com os antepassados daquele povo, Abraão, Isaque e Jacó. O povo estava no Egito, é o que Ageu lembra aqui. E o que aconteceu? Eles estavam presos no Egito, estavam escravos no Egito, e Deus então vem e salva. Olha que interessante, Deus vem e salva o seu povo, e o ato salvífico no Egito
é uma memória trazida aqui ao povo, de que Deus tinha uma aliança com ele. Deus salva o seu povo, Deus salva o povo da sua aliança, meus irmãos. Quando Deus tem uma aliança, Deus salva aqueles que estão incluídos nessa aliança. Olha que interessante. E então Deus aqui relembra por meio de Ageu: eu tenho uma aliança com vocês, e não há nada mais poderoso do que a imagem do povo saindo do Egito, Deus lançando as pragas, Deus removendo o povo do Egito, abrindo o mar e mostrando: eu sou o Deus que salva vocês. Mas qual é o memorial que nós temos? Qual é o evento salvífico que nós temos hoje na nossa história como igreja? Qual é? A cruz. E o ato salvífico de Deus por nós foi a cruz de Cristo. O dia que Deus nos salvou, a cruz, o perdão dos pecados, deve nos lembrar, meus irmãos, com quem temos uma aliança e quem tem uma aliança conosco. Você entende o que significa uma aliança? É um pacto cujos dois lados têm obrigações, responsabilidades e privilégios. Nós temos uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com a gente. Nós fomos inseridos nessa aliança por meio da morte de Jesus Cristo no Calvário, que derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. É uma aliança eterna, uma aliança sem fim, uma aliança inquebrável, e a Escritura diz que Deus também nos amarra, por causa dessa aliança, com cordas de amor. E se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós somos dele, e nós não temos mais como voltar atrás. Nós já somos o povo da sua aliança. Deus apenas relembra a gente que nós somos o povo da sua aliança. Ele não faz de novo uma aliança, você não reata a aliança com Deus, você já está incluído nessa aliança, se você creu em Cristo. E o que Deus faz é relembrar e dizer: eu estou aqui, eu fiz uma aliança com você, eu sou o Senhor dessa aliança, e eu sou fiel a essa aliança, eu vou cumprir essa aliança, haja o que houver. O que Ele faz é relembrar o seu filho, relembrar que você é salvo, relembrar que você é redimido, relembrar que Ele te tirou do Egito e que Ele está tirando ainda hoje o Egito de dentro de você. A aliança com Deus nos lembra que Ele nos tira do poder das trevas, do poder do pecado, mas Ele continua operando em nós por conta dessa aliança, e tirando de nós o Egito, tirando de nós o pecado, trabalhando em nós a nossa vida conforme o Evangelho, conforme Cristo. Alguns textos na Escritura, eu queria ler com você, apontam para essa aliança. O primeiro deles, Jeremias 55, diz assim: pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna, que nunca será esquecida. Jeremias fala de uma aliança futura, de uma aliança eterna, essa mesma aliança que os profetas profetizam, e essa aliança foi feita em Cristo Jesus. Hebreus 13, 20 nos relembra que essa é a aliança que Deus fez com a gente. Olha o que ele diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. O ato confirmatório dessa aliança, das nossas vidas, meus irmãos, é o Espírito Santo. Atos 2,17 nos lembra que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Olha aqui as faixas etárias das gerações juntas, cujo foram inseridas na aliança. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Aqui uma explicação rápida, é que no Antigo Testamento o Espírito Santo, o Espírito de Deus vinha e voltava. No Antigo Testamento o Espírito vinha sobre algumas pessoas, alguns profetas, alguns reis, por uma razão momentânea, instrumental, por um tempo, mas depois o Espírito saía e habitava em outros. Ele não habitava coletivamente, como nós conhecemos hoje no Novo Testamento. Mas agora, o Espírito está em todo o povo. O Espírito está em toda a igreja.
O Espírito está como Atos 2:17, cumprindo a profecia de Joel, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre aqueles que creem em Cristo, sobre aqueles que foram incluídos nessa aliança. E eles são parte desse povo. Esse é o grande diferencial. O Espírito está em nós. O Espírito Santo habita na nossa vida. O Espírito Santo habita em você, habita no seu povo, habita em nós coletivamente, mas habita em você individualmente. Essa é uma verdade bíblica, meus irmãos. Você já foi salvo para viver como salvo. Você já foi salvo para viver como um filho da aliança. Tanto no Egito, quanto na Babilônia, quanto em Jerusalém, quanto em Boa Vista, e também nos novos céus e na nova terra. Essa questão do Espírito é bem interessante, como acontecia no Antigo Testamento e acontece hoje, e nos relembra aquilo que Deus faz na nossa vida por meio do Espírito dentro dessa aliança. E eu queria ilustrar para você. Imagina só uma família que tem muitos filhos, e uma família cheia de filhos, mas com poucos recursos. E apenas um, no seu aniversário, por a família ser muito grande, nem todos poderiam comemorar, apenas um poderia ir para o parque de diversões da cidade, um grande parque. E aí esse filho vai para o parque de diversões, só ele pode ir, porque a família é grande, ninguém, não tem dinheiro para ir todo mundo, então aquele menino, aquela criança vai. E ele chega, vai para o parque, entra no parque, lá no Beto Carreiro, né? Brinca, vai nos brinquedos, tudo, passa o dia lá. Ele vai, e quando ele volta, ele brilha, né? Ele transparece a alegria para os seus irmãos. Seus irmãos olham para ele e falam: e aí, foi legal? E ele, nossa, foi muito bom. A face dele, a vida dele brilha a alegria de ter passado o dia no parque de diversões. Essa era a realidade do povo no Antigo Testamento. Apenas um ou alguns recebiam, foi o que aconteceu com Moisés. Moisés encontrava com Deus, descia, a face ia brilhando, brilhando, e daqui a pouco a face ia apagando. Por quê? Porque essa alegria do parque, ele compartilha, mas uma hora ela vai passando. Mas no Novo Testamento, na igreja hoje, onde nós estamos inseridos, na aliança em Cristo Jesus, todos nós agora temos condições de entrar no parque. Opa, aí o negócio é diferente, né? Agora toda a família entra junto, todo mundo participa daquele momento, e todo mundo sai de lá com a face brilhando. Não é mais alguma coisa que eu conto para você, mas alguma coisa que você pode participar, que o Espírito Santo inclui você. É isso que Paulo lembra em 2 Coríntios 3,18, quando ele diz que todos nós, com a face descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Uma das implicações da aliança que nós como igreja temos, e que aponta para aquilo que nós fazemos, da construção da igreja, é o que Deus está fazendo em nós. Ele vai nos transformando pelo Espírito de glória em glória ao decorrer do tempo. E essa transformação, ela é coletiva, ela é da igreja, ela é do seu povo, ela é individual, mas ela também é do seu povo, que é transformado de glória em glória à imagem de Cristo, pela obra do Espírito. Meus irmãos, nós temos a obra para fazer, a edificação da igreja, nós temos o Deus da obra, nós temos o seu Espírito, que Ele colocou em nós, que é o poder para a obra. Estamos cheios da glória de Deus, para viver para a glória de Deus, nesse mundo que nós vivemos. O que nos impede de seguir em frente? Nós temos todos os recursos. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Como Pedro vai dizer, nós temos tudo que é necessário para a vida e para a piedade. Para vivermos a nossa fé, para vivermos esse mundo para a glória de Deus, sermos transformados e edificarmos a igreja nesse mundo. Segunda verdade, nós encontramos do verso 6 ao 8 e a última no verso 9, é que a providência de Deus é garantida para a obra. Em primeiro, Deus garante a sua presença. Deus anima o seu povo, Deus encoraja o seu povo, Ele diz, olha, coragem, sigam em frente, façam a obra porque eu estou com vocês. Segundo, no verso 6 ao 8,
Ele garante que Ele é aquele que dá tudo o que nós precisamos, a sua providência. E uma parte fundamental na mensagem de Ageu e Zacarias e de outros profetas é o papel do templo como peça fundamental na esperança messiânica e de restauração. O templo tinha um papel fundamental nessa esperança de restauração. O texto de Ezequiel 37, por exemplo, 27 a 28, eu não sei se eu coloquei aí, mas diz assim: e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. O santuário, o templo, era uma imagem, um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, e apontava para um tempo onde Deus habitaria no meio do seu povo para sempre. E o templo, a reconstrução do templo, por que era tão importante reconstruir o templo? Rapaz, era só um prédio? Não, não era um prédio. Havia uma razão pela qual eles construíam. O povo judeu tinha a esperança, eles tinham a certeza, e o ponto é, eles tinham um ponto de vista escatológico, e eles sabiam que para que questões se cumprissem, para que o tempo se cumprisse na vida do seu povo, o templo precisava ser construído. E construir o templo era aguardar o Messias, em primeiro lugar, era se preparar para uma restauração completa de Israel, onde Israel seria a grande cidade, o grande povo, luz para todas as nações. E, em terceiro lugar, a reconstrução do templo era promover a glória de Deus. Então havia três expectativas em torno do templo: o Messias, eles sabiam que o Messias viria ao templo, a restauração completa do seu povo, que viria junto com o Messias, e a promoção da glória de Deus. Eles estavam ocupados em glorificar a Deus no mundo. E há um cumprimento dessa verdade através das ações de Deus no tempo dos persas. Nós olhamos aqui, o texto diz que assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer também todas as nações, os quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, só para você entender, o que acontece? Em primeiro lugar, esse texto se cumpre aqui. Os persas movimentaram as nações daquela época, se tornaram uma grande potência, o povo pôde voltar e reconstruir o templo. Então há um cumprimento desse texto naquele período, através da volta do povo e daquilo que os medos e persas permitiram fazer. Ok? Beleza. Dário libera, eles voltam, começam a reconstruir um templo. Mas também há um outro aspecto aqui nesse texto, no verso 7 e no verso 8, que não foi cumprido naquele tempo. E há um aspecto escatológico no sentido de final, de fim dos tempos, que nós podemos observar. E olha o que acontece aqui no texto. Ele diz que os céus, a terra, o mar, o continente tremerão. E ele diz também que as nações tremerão e os tesouros virão. Então, uma série de símbolos, uma série de acontecimentos, os tremores dos céus, na terra, nos continentes, mas também em todas as nações, e a volta dos tesouros. Então é algo muito mais amplo que acontece aqui. E esse acontecimento aponta para algo futuro que eu queria que você prestasse bastante atenção para você entender o que eu estou querendo falar aqui. Segue comigo que você vai entender. E aí ele diz depois que o templo se encherá. Ele diz: encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Num primeiro momento, então, nós temos o que acontece é o seguinte: o templo é reconstruído no ano 1515, o templo é reconstruído, ok. Esse mesmo templo avança no decorrer da história, e esse templo ele é ele é ressignificado por Herodes, conhecido como o Templo de Herodes. Na verdade, o Templo de Herodes é uma expansão do templo de Zorobabel, que é esse templo aqui. E o que acontece quando Jesus vem? Nós temos o primeiro momento, um cumprimento onde Jesus visita o templo. E o templo, ele se enche da glória de Deus, porque o próprio Filho de Deus, que é a doxa, que é a glória de Deus, entra no templo quando ele habita entre nós.
Esse templo havia sido ampliado por Herodes, como eu falei, era um templo glorioso, mas a glória maior desse templo é quando Jesus entra, quando Jesus purifica o templo, quando ele adentra o templo. Então esse templo experimenta de uma glória nunca antes imaginada. Jesus esteve nele e o templo então foi preenchido pelo Deus que se fez carne, pela glória do Deus em carne. Mas também Jesus esteve, no ano 70 o templo foi destruído. E aí a gente pensa, cadê a glória do templo? E há então uma ideia de continuidade. Esse templo pós-exílico, depois do exílio, que é esse aqui, o templo de Herodes, onde Jesus entra, ele é destruído no ano 70, mas ele aponta para um templo que irá ser construído depois. Há uma continuidade entre o templo, os templos pós-exílicos, que apontam para a reconstrução final, no fim dos templos, de um templo muito mais glorioso, associado aos abalos que nós vimos aqui, cósmicos, e os abalos das nações. Esse templo será habitado pelo Senhor e as nações irão a ele em adoração, provavelmente no reino milenar. O texto também aponta para um templo futuro, onde as nações virão a Jerusalém, adorarão ao Senhor no templo. Nós vimos isso quando a gente pregou em Mateus 24, lembra? Que nós falamos da provável reconstrução do templo, do ponto de vista dispensacionalista, uma visão escatológica, de que haverá um reino milenar, o templo será construído, algumas promessas vão se cumprir, e aí Jesus vem e reina durante 1000 anos. Há uma grande possibilidade que a Escritura aponta para isso. Meus irmãos, o fato é que esse texto nos aponta para uma verdade magnífica sobre a Igreja de Cristo também. Nós estamos construindo, edificando a Igreja de Cristo. Enquanto edificamos a igreja local, que é a nossa igreja aqui, a IBJD, nós também estamos contribuindo com a construção da igreja de Deus. Pode ser, meus irmãos, que um dia a nossa igreja local acabe, como aconteceu muitas vezes com algumas igrejas. Igrejas que às vezes a cidade deixou de existir. Por exemplo, onde é que estão as 7 igrejas da Ásia Menor? Onde é que estão? Não existe mais. Você vai lá, não existe mais essas igrejas. Aquela igreja de Apocalipse, aquelas ali do início do livro de Apocalipse, elas não existem mais. Mas a igreja acabou? Não. A igreja está até hoje. A igreja vive até hoje. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que mesmo que um templo temporário, um templo físico seja destruído, pode ser que um dia essa cidade acabe, a gente não sabe o que vai acontecer, daqui a 100 anos, 200 anos. Mas a igreja, ela foi edificada, porque a igreja, no tempo que ela viveu, cumpriu a sua missão, de edificar vidas, de edificar o reino de Deus. E essa igreja, mesmo que não esteja mais aqui durante 100 anos, ela estará na igreja universal, ela estará na igreja de Cristo para sempre, ela fará parte da igreja do reino de Deus para sempre. Percebam a diferença? Então, era mais ou menos isso que Ageu estava trazendo para o povo, que eles tinham que entender. Eles não estavam reconstruindo apenas um templo que poderia ser destruído depois, e foi no ano 70. Mas eles estavam envolvidos com algo que apontava para o templo futuro e para o fim dos tempos, onde Jesus, o Messias, reinaria daquele lugar para todas as nações. E apontaria para o reino eterno de Deus, que viria, traria Nova Jerusalém e seria adorado para sempre para o seu povo, para o povo da sua aliança. Era isso que eles tinham que entender. Que eles estavam reconstruindo a glória de Deus. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E isso, meus irmãos, deve encorajar o trabalho do Senhor. Nós não sabemos, como eu falei, daqui a 100 anos. Mas se nós realizamos a obra de Deus, nós sabemos que estamos cumprindo a missão que Deus nos deu, de edificar a sua igreja. Mesmo que daqui a 100 anos, talvez esse prédio não exista mais. Mas nós cumprimos o papel da igreja no tempo que Deus nos chamou para cumprir. Isso deve nos motivar. Saber que o que nós estamos fazendo não é a reconstrução da nossa glória, mas a construção de algo que é para a glória de Deus e que vai permanecer para sempre. Será que isso te motiva? Isso me motiva. Embora a gente possa fazer muitas coisas do ponto de vista físico na igreja, a gente arruma, a gente compra cadeira, a gente faz coisas que são importantes fazer. Mas, meus irmãos, tudo que a gente faz deve servir à construção de vidas,
deve servir à construção de pessoas, à edificação de discípulos que vão servir, que vão fazer parte da igreja de Cristo e vão viver para a glória de Deus nesse mundo. Então, as reformas do prédio, qualquer coisa que a gente fizer, tem que servir à edificação da igreja. Não é só para ficar bonito, não é só porque não, Deus está aqui nas paredes. Não, deve servir à edificação das nossas crianças, deve servir à edificação das pessoas do bairro, deve servir à edificação das nossas famílias, de outras pessoas que Deus vai colocar para a gente e das próximas gerações. Vocês estão entendendo isso? E isso deve nos motivar a fazer coisas até que são um tanto triviais, um tanto assim não tão, parece que não é relevante, por exemplo, como lavar um banheiro, né? Como limpar um chão, pintar uma parede, pintar o chão, arrumar as coisas. Essas pequenas coisas que parecem tão triviais, tão, né, insignificantes, elas fazem todo sentido quando elas estão inseridas nesse trabalho maior de edificar pessoas. Sabe quando você acorda, e eu lá em casa faço isso, e eu vou lá no quarto das crianças, chamo eles, a gente fala, ó, vamos começar o nosso dia, vamos orar, Deus é o centro da nossa família. E é uma coisa tão trivial, irmãos, que a gente pensa assim, que não tem sentido nenhum. Mas lá na frente, eu creio, tá? E eu creio que vai acontecer com você também. O seu filho vai lembrar e falar, rapaz, o meu pai chamava a gente de manhã cedo e orava com a gente. E falava que Deus era o centro. Tão trivial. O meu pai chamava a gente para fazer devocional. Minha mãe fazia isso. Minha avó orava comigo, me botava de joelho para orar. Sei lá, coisas assim. Tão triviais, irmãos. Mas que estão construindo a igreja. Que estão edificando a igreja. Então não perca de vista essas coisas que parecem tão pequenas, tão insignificantes à luz do templo de Salomão. O templo do povo de Ageu era um templo pequeno e parecia tão insignificante o que eles estavam fazendo, mas isso estava apontando para um templo muito mais glorioso, onde Jesus habitaria, e um templo que seria reconstruído no fim dos tempos, e que aponta para a Nova Jerusalém, onde o Senhor vai habitar dentro dela, onde nós adoraremos ao Senhor, onde Ele vai tabernacular, vai viver entre nós. Nós estamos construindo a glória de Deus, nós estamos construindo essa igreja que vai viver na glória, vai viver na eternidade com o Senhor. Então não perca de vista esses pontos, essas pequenas bobagens, mas que são extremamente relevantes no reino de Deus. Deus dá tudo que nós precisamos também para fazer a sua obra, como deu para eles. Os recursos, Deus dá as pessoas, Deus dá os dons, Deus dá o dinheiro, Deus dá aquilo que nós temos, que precisamos, se nós estamos comprometidos com a sua obra, se nós estamos comprometidos com aquilo que Deus quer fazer. Deus acrescenta o que nós precisamos, Deus envia mais discípulos, Deus envia ajudadores, Deus envia os recursos. Precisamos nos colocar como parte disso. Precisamos ser, cada um de nós, não apenas espectadores da obra, irmãos, mas apoiadores, servos dedicados. Como nós vimos na última mensagem, na mensagem do domingo passado, meu irmão Kevin, muito boa por sinal ouvir, nós somos discípulos, e discípulos não ficam apenas na multidão, discípulos não ficam só olhando de fora, discípulos não ficam só como Pedro, quando Jesus estava sendo preso, indo para Berlinda, e ele ficava olhando assim distante, se aquecendo na fogueira. Discípulos estão juntos com o Mestre, juntos com o Senhor, são amigos dele, servem a ele, são dedicados, são leais ao Senhor e à sua obra. E por último, para a gente terminar e pensar em algumas aplicações finais, a promessa de uma glória maior é garantida. Independente da sua visão escatológica, esse texto aponta para uma glória futura, para um tempo onde a glória de Deus será maior no meio do seu povo. E a promessa de uma glória maior é garantida por Deus aqui. Ele diz que a glória deste novo templo será maior do que o antigo. Diz o Senhor, é Ele que diz. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Deus afirma para eles que a glória deste templo, ainda em ruínas, será maior que o primeiro. E aqui é um reforço dessa continuidade que nós falamos antes, dos templos do pós-exílio, do templo de
Zorobabel, que é esse aqui, do templo futuro que será reconstruído, e da presença de Deus para sempre. Como acreditar nisso? A única coisa que tinham era a palavra de Deus. Deus estava dizendo, Deus estava falando para eles que o templo, que a glória seria maior. Deus estava afirmando aquilo e Ele queria deles uma resposta de fé, de confiança. Deus não queria que eles não acreditassem, Deus queria que eles acreditassem. Olha, eu estou dizendo, vai ser maior e pronto, acredita em mim. Deus, que tinha uma aliança com eles, estava garantindo que a glória do templo seria maior. Isso traz uma aplicação muito prática para a gente, que aquilo que Deus diz sobre o que é a igreja, sobre o que nós devemos fazer é extremamente relevante. O que Deus diz está dito e acabou. Nós não temos que questionar, nós não temos que achar ruim, nós temos que confiar, responder com fé, com confiança no Senhor. Deus fala que está construindo a sua igreja, Deus fala que as portas do inferno não prevalecem, então nós temos que confiar na sua palavra e seguir em frente. Amém? É isso. Deus não está pedindo da gente que a gente fique comentando, que a gente fique achando se é, se não é. Não, Deus está falando, é isso. Eu garanto, a glória será maior. E pronto. Confiem, acreditem. E sigam em frente fazendo a obra dele. É isso que Deus está pedindo. Um elemento que aponta para esse período final, para um templo além daquele que eles estavam construindo, era o elemento da paz. Esse templo viria com um tempo de paz. Sabemos que Israel não se estabeleceu completamente, que até hoje Israel não tem um território estabelecido amplo, né? Só Jerusalém ali, basicamente, um espaço bem menor do que era naquele tempo, do que a terra prometida, é o que Israel tem hoje. Mas esse templo será estabelecido, e juntamente com ele, esse templo futuro, a paz que apenas o Messias, Jesus, pode promover. É debaixo dessa garantia que edificamos a igreja, meus irmãos. É debaixo dela que os jovens buscam manter suas consciências puras nessa nação, nessa geração que a gente vive, porque eles fazem parte da igreja, da construção da igreja, então eles querem se manter puros. É debaixo dessa promessa de que nós estamos construindo algo muito maior do que nós, é que os homens dirigem as suas esposas e os filhos na palavra de Deus. É nessa mesma garantia de que Deus está fazendo algo muito maior para a glória dele. Nós estamos construindo a glória de Deus no mundo, que as mulheres apoiam seus maridos, mesmo isso parecendo tão retrógrado, né, como o pessoal vai dizer, e discipulam seus filhos arduamente. É debaixo dessa promessa que a glória da segunda casa, o reino eterno de Cristo também, é maior que os reinos terrenos desse mundo, passageiros, que vão ficar e que vão deixar de existir um dia. Algumas aplicações finais. Meus irmãos, diante do desafio da obra de Deus, precisamos calar os murmuradores, pessimistas, críticos negativos. Os velhos naquele momento, as pessoas que tinham certa influência, estavam sendo as vozes negativas, estavam sendo os críticos pessimistas e negativos naquele momento. Mas nós não queremos ver isso entre nós. E se somos nós, esses que fazem as críticas, que são os pessimistas, que são aqueles que reclamam de tudo, nós precisamos nos calar e ser a voz de encorajamento na igreja de Deus. Segundo, lembre-se que Deus dá tudo que nós precisamos. Então tenha coragem, faça a obra de Deus. Mulheres, Deus garante que Ele faz a obra na vida dos seus filhos. Deus garante isso. E essa obra na vida dos seus filhos é a obra que Ele está fazendo também para a sua igreja. Mesmo que você se sinta desanimada ou com pouca capacidade, tenha coragem, continue firme, edificando, discipulando, ensinando seus filhos, falando do Evangelho a eles, não importa a idade que eles tenham. Jovens, Deus irá sustentar vocês no meio das suas crises existenciais e os momentos de dúvida. Coragem, siga firme, a igreja conta com você, siga firme, vá em frente. Homens, Deus coloca à disposição outros homens que também lutam por pureza e fidelidade a Deus e às suas famílias nesse mundo cheio de tentações. Tenha coragem, homens, não desanime. E a igreja, Deus nos dará recursos, Deus nos dará dons, Deus nos dará cooperadores. Ele deu o seu espírito, coragem. Deus nos chama a construir a sua glória no mundo. Ele nos chama a fazer parte da sua glória, a construir a glória dele, a fama do nome de Jesus. Eu queria fechar com uma ilustração rápida. Esses dias a gente teve a morte de uma cantora, né? Não vou falar o nome dela, todo mundo já sabe.
Mas o que é bem interessante que eu ouvi falar, que essa cantora foi de igreja, foi da igreja. E em algum momento ela decidiu que ela não deveria mais ficar na igreja, começou a compor música sertaneja, as músicas dela começaram a fazer sucesso, o povo começou a cantar, ela começou a cantar, ficou famosa, ganhou dinheiro, beleza. O que a gente vê nessa história? E aqui é o seguinte, gente, a morte dela foi trágica, é triste pra caramba, eu também senti, e olha que eu nem ouvi as músicas dela, viu? Eu ouvia outros, eu gosto de outro forró, mas dela não. Mas ela, embora seja trágico, e é trágico o que aconteceu, sim, as famílias que se perderam, as pessoas que se perderam. Um ponto que eu fiquei pensando, num certo momento da vida dela, ela decidiu construir a glória dela. Ela entendeu que construir a glória dela, o nome dela seria melhor do que construir a glória de Deus. Eu vi relatos de pessoas que falavam que ela vivia nas festas e tal. Na verdade, ela cantava o que ela vivia, né? Uma pessoa que, de alguma forma, tinha conhecido a Cristo. E em um certo momento da vida, ela decidiu viver para a glória dela. Mas a glória do homem é uma vanglória. A glória dela se esvaziou na queda daquele avião. O último momento de glória dela foi no seu sepultamento, onde ela foi levada, mas infelizmente é o que vai acontecer com todos os seres humanos. Nós vamos para dentro de um túmulo frio e escuro um dia, e lá não tem glória nenhuma. Então, meus irmãos, o que cabe a nós não é construir a nossa glória nesse mundo, não é construir o nosso nome, não é fazer da gente o famosão, porque a nossa glória ela é vanglória, ela é uma glória vã, mas é construir a glória do nome de Jesus, é construir Jesus. E por mais que a gente receba as glórias desse mundo, isso poderia ter acontecido com essa cantora, ser muito reconhecida pela música dela, mas apontar para Cristo, apontar para a glória de Deus, cantar canções que mirassem, que apontassem para a glória de Deus. Não estou falando nem de gospel, estou falando de letras que falassem de verdades, não só da verdade dela. Eu vi o pessoal falando assim, ela cantava a verdade do povo, mas ela não cantava a verdade de Deus. Então, meus irmãos, para quem você quer viver? Para quem nós vamos viver no mundo? Vamos viver para a nossa glória? Ou vamos viver e construir a glória de Deus, a glória do nome de Jesus? Porque o nosso nome passa, mas o nome de Jesus permanece para sempre. E vale a pena construir a glória do nome de Jesus. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Peço desculpa me ter estendido muito aí no tempo. Estava enferrujado. Senhor Deus e Pai, eu quero te dar graças por esse tempo, pela tua palavra, pelo confronto e pelo desafio dela. Nós lembramos também em oração que Jesus não viveu para a sua glória, Pai, mas ele obedeceu o Senhor em tudo. E a Escritura nos lembra que ele, em João, que ele se dedicou a cumprir a tua vontade, e porque ele viveu a tua vontade, dedicou a viver para a tua glória, a glória do teu reino, Senhor. O Senhor o trouxe, o Senhor o levou para a sua glória, e fez dele voltar a ter a sua glória, que ele tinha contigo antes da criação do mundo. A Bíblia nos lembra, Pai, que Cristo se esvaziou da sua glória, se fez homem, se humilhou a vida de servo, e por meio do seu esvaziamento, da sua glória, ele morreu morte de cruz, e não havia glória na cruz, Pai. Ele foi sepultado e foi para um túmulo frio e escuro, e não há glória no túmulo, Senhor. Mas por causa disso, ele voltou da morte, venceu a morte, e foi exaltado à glória do Senhor, e vive ao Senhor para sempre, ao teu lado. E todos nós que seguimos o Senhor, devemos e podemos também nos esvaziar da nossa glória, viver uma vida nesse mundo para a tua glória, para que um dia, Senhor, nós experimentaremos da glória do Senhor para sempre. E é isso que nós queremos, Pai, é isso que nós precisamos. Nos ajuda, Pai, nos transforma a nossa mente cauterizada, Senhor. Quebra as nossas alienações, quebra os bloqueios do nosso coração que nos afastam das verdades da Escritura, Senhor. Traz a libertação do Teu Espírito Santo para o Teu povo, porque nós somos o povo da Tua aliança, e o Senhor fez uma aliança e derramou sobre os Teus servos e servas o Espírito, Pai, sobre toda a carne, para que possamos viver uma vida que glorifica para a fama do nome de Jesus, edificando e construindo a Tua igreja nesse mundo. O nosso nome passará, e um dia ele vai ser esquecido, mas o nome de Jesus
ficará para sempre. Nós queremos edificar o nome do Senhor. Nós assim oramos, pedimos que a graça, a paz e a consolação do Teu Espírito seja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém.